Renato Augusto deixa o Fluminense, faz a alegria de 10 entre 10 tricolores, mas a saída dele me causou uma certa estranheza. Seja bem-vindo ao canal do Leandro Dias. Aqui eu falo sobre futebol e Fluminense e conto com a sua participação. De que maneira? Deixando o like e a inscrição aqui no canal, que é muito importante. O canal já está se aproximando de 4 meses de vida, ainda muito novinho, é um bebezinho. Já temos mais de 6 mil inscritos, então conto com a sua inscrição e o like aqui no vídeo para que a gente possa atingir mais pessoas. E o tema de hoje, como não poderia ser diferente, a saída de Renato Augusto do Fluminense, pegando todo mundo de surpresa. Tá aí a postagem do Fluminense no Twitter e em todas as redes sociais. Fluminense Futebol Clube e Renato Augusto comunica o encerramento do contrato em comum acordo entre as partes. Cria do futsal do clube, Renato voltou às Laranjeiras em 2024 e foi fundamental na conquista da Conmebol Recopa. Naquele ano, ele sofreu o pênalti, né? 2-0 sobre a LDU. Ao todo, disputou 35 jogos apenas e marcou um gol. Tá aí a foto do Renato Augusto com o título da Recopa. E o casamento foi desfeito. Um casamento que eu não vou ser oportunista de dizer que eu não gostei da contratação do Renato Augusto. Apesar do Fluminense, naquela altura, já ter uma quantidade exagerada de veteranos, eu achava que o Renato poderia ser uma boa opção ao Ganso. Errei, assim como a gestão. O Renato, em 2024, já era um ex-jogador, para vocês verem como que pouco tempo, para quem já tem idade, faz diferença. Em 2023, o Renato fez boas partidas pelo Corinthians. Em 24 não consegue jogar. E ele acaba tendo uma lesão importante que o deixou afastado por longos meses de recuperação, de tratamento. E ele volta ao Fluminense, volta com Renato Gaúcho, seu xará, atuando como centroavante. E eu quero falar com vocês sobre essa situação, galera. Claro que, assim como todos, eu fiquei mais do que feliz, eu fiquei aliviado de não ter que ver mais o Renato Augusto com a nossa camisa. Uma pena que ele não tenha rendido, já tenha encerrado a bola de futebol, já largou o Renato Augusto antes dele ter largado. Então, como torcedor do Fluminense, ainda bem que o Renato não vai mais jogar, porque não estava ajudando. Mas vocês sabem, eu sou inquieto. E fica aquela formiguinha aqui, ó, abelhinha, enfim, qualquer inseto zunindo aqui no teu ouvido, você vai fazendo alguns contatos, vai ligando do ponto A ao ponto B, do ponto B para o ponto C, e você começa a ver uma certa esquisitice nessa saída do Renato Augusto. Vamos às situações. O Renato Augusto, gente, foi opção no empate do Fluminense com o Juventude. O Renato Gaúcho colocou o seu xará para tentar ajudar o Fluminense na parte ofensiva, já que ele entrou como centroavante, em busca de gol, para que o Fluminense virasse o jogo contra o Juventude. Então, olha que situação estranha, o cara que era opção no dia anterior, no seguinte, ele não faz mais parte do elenco. E tá na cara que foi o próprio Renato Augusto que pede a rescisão de contrato, uma rescisão em comum acordo, e tá na cara que ele pediu isso. Eu fico aliviado de não ver o Fluminense pagando 500 mil para um cara que não ajuda, mas é muito estranho. O cara que ficou esse tempo todo, esses meses todos, já com 36 anos para 37, e poxa, você sabe, Renato já é um cara, vitorioso, jogou no Flamengo, jogou lá fora, jogou no Corinthians, seleção brasileira, já tá milionário há muito tempo. Mesmo assim, ele ficou esses meses se tratando, se recuperando para voltar. Ele volta na condição de centroavante, já que o Cano está fora. Vem sendo utilizado assim como falso 9, como vocês queiram chamar. E no dia seguinte ao jogo pede rescisão de contrato. Sinceramente, essa é mais uma situação estranha, mais uma de tantas coincidências que acontecem no Fluminense. Eu vou listar algumas delas aqui para a gente debater. A primeira, né, gente? Desde que o Renato chegou, e é isso que marca. Desde que o Renato Gaúcho chegou, tem ocorrido situações que eu vejo com certa preocupação. A primeira delas, que não chega a ser uma novidade, ele já fazia isso no Grêmio, é o Renato se recusar a viajar em 2 jogos do Fluminense pela Copa Sul-Americana, fazendo com que o nosso time tenha que disputar um jogo, vencer o Once Caldas para se classificar diretamente para as oitavas, quando já poderia ter colocado os titulares e matado a classificação. Mas o Renato não viaja. A primeira justificativa é para trabalhar o time para o jogo contra o Botafogo. Vem o jogo com o Botafogo, o Fluminense, os titulares
com a semana toda para descansar e treinar, faz um papelão contra o rival, foi atropelado, 2-0, ficou barato, contra esse Botafogo que tinha jogado com os titulares e perdido para o Estudiantes no meio de semana pela Libertadores. E depois, com o São José, a justificativa que a gestão passou para os jornalistas é que o Renato fez uma ablação ocorrida em janeiro de 2020 e que a altitude não é lá muito recomendável ele viajar. Algo que já desmistificamos aqui. Eu coloquei um vídeo do José Ilan, que conversou com o cardiologista e disse que não tem nada a ver a ablação. A ablação é um procedimento de cura. Então o Renato poderia sim ter viajado. Foi mais uma desculpinha. E, gente, claro que isso vai ter ressonância no elenco. Se o seu chefe, o seu comandante, não viaja para um jogo que vale ponto, vale classificação, como é que você vai se sentir? Como é que aqueles jogadores que foram para lá, naquela xepa, tanto do Chile quanto da Bolívia, se sentiram? E um deles foi o Keno. O jogador que tem lá hoje a sua importância relativa, mas que é uma das lideranças desse elenco, estava lá junto com a xepa e talvez tenha feito uma das suas piores partidas, não só do Fluminense, mas da carreira. O jogo que o Keno fez foi um negócio assustador. Nem parecia um jogador profissional. Claro que se sentiu desprestigiado. E depois, o Fluminense perde para o Atlético Mineiro naquele jogo, que a gente toma o gol no final. E o Thiago Silva, capitão, principal liderança do elenco, dá uma entrevista na beira do campo dizendo que falta caráter. Uma derrota normal para o Atlético Mineiro, um 3-2 ali equilibrado no segundo tempo. E aí o capitão vai na beira do campo e diz que falta caráter. Horas depois, se pronuncia nas redes sociais dizendo que não é bem assim, eu me expressei mal. Esquisito, né? No jogo seguinte, o Ganso, que fez 8 partidas só no ano por conta do problema cardíaco que ele teve, é substituído pelo Renato Gaúcho e claramente sai irritado. No jogo seguinte, viaja, esse agora contra o Juventude, e fica fora por conta de uma crise alérgica. Ele foi até o Alfredo Jaconi. Olha, gente, eu tenho 20 anos de profissão. Não sou lá tão experiente assim, mas já vivenciei muita coisa. É a primeira vez que eu vejo um jogador de futebol fora de uma partida por alergia. Mais uma situação esquisita. E aí vem o jogo contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, desaba aquela chuva. E aí o que acontece? O treinador vai lá para o banco de reservas sequinho e quem vai dar instruções é o auxiliar, o Alexandre Mendes. E toda essa estranheza culmina com essa saída do Renato Augusto, um dia depois dele ser utilizado, ser a peça que o Renato entendeu como importante para tentar fazer gol contra a Juventude, e o Renato Augusto falha e o Gaúcho que o colocou também. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? É que coincidências têm acontecido demais nessa curta passagem do Renato Gaúcho pelo Fluminense. O Keno que não joga por um controle de carga, justificativa que já foi dada para outros jogadores. O Ganso fica puto no jogo, no outro viaja e sente uma crise alérgica e não joga. O Renato Augusto é a opção no jogo, no outro pede rescisão de contrato. Vocês não acham que está muito esquisito, não? E é aonde eu vou parar, porque eu não tenho uma informação precisa para dizer, olha, está acontecendo isso ou aquilo. Mas eu queria dividir com vocês sobre essas coincidências, essas situações estranhíssimas que ocorrem desde a chegada do Renato Gaúcho. E eu digo que é estranho porque o Renato sempre foi um cara conhecido, e eu falei isso aqui no vídeo de apresentação dele, como um cara que é bem quisto pelo grupo, que os jogadores vão jogar e vão correr por ele. Cheguei a falar aqui no meu canal que, olha, o Fluminense pode faltar a parte tática, porque o Renato não é bom nisso, pode faltar técnica, porque o nosso elenco ele tem deficiências, mas esse time vai correr. Eu falei isso aqui. Não é que os jogadores não estejam correndo, mas a apatia do Fluminense e do próprio Renato nas coletivas e todas essas situações que ocorrem, que eu acabei de narrar aqui, me fazem crer que um problema pode estar acontecendo. Que problema? Não sei. Vamos deixar aí para os setoristas. Eu não sou um setorista. E eu queria dividir isso com vocês. Vocês acham que eu estou viajando? É teoria conspiratória? Ou tem um feeling aí? Tem alguma coisa esquisita rondando nesse Fluminense que, convenhamos, de situações estranhas, nebulosas, não faltam no clube que a gente torce. E eu quero a sua opinião, deixa aqui nos comentários, vamos debater. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu!